O que acontece quando você descobre que Jesus não é quem te ensinaram que ele é? Em 1656, um jovem judeu de 23 anos, Baruch Spinoza, fez essa descoberta, e 3 religiões inteiras se uniram para destruí-lo. Não porque ele negou Cristo, mas porque revelou um Jesus que nenhuma igreja ousava mostrar. Spinoza escreveu uma única página que mudou o cristianismo para sempre. Papas ordenaram a queima de seus livros. Protestantes e católicos se aliaram pela primeira vez em séculos, não para fazer a paz, mas para silenciar suas palavras. Até sua própria comunidade judaica o expulsou com uma maldição que perdura até hoje. Foi um sábado comum quando a congregação se reuniu para as orações matinais. Spinoza estava lá, como estivera durante toda a sua juventude, até que o rabino se levantou e pronunciou palavras que ecoaram pela eternidade. Baruch Spinoza, pelo julgamento dos anjos e pela sentença dos santos, nós te amaldiçoamos, execramos e anatematizamos com a maldição com que Josué amaldiçoou Jericó. Uma pausa. O silêncio pesava como chumbo. Que sejas amaldiçoado de dia e amaldiçoado de noite. Amaldiçoado quando te deitares e amaldiçoado quando te levantares. Amaldiçoado quando saíres e amaldiçoado quando entrares. Imagine um homem de apenas 23 anos ouvindo sua própria comunidade declarar que era pior que morto. E o mais impressionante é que Spinoza não se curvou, não pediu perdão, não renunciou suas ideias. Simplesmente virou as costas e saiu daquela sinagoga, para nunca mais retornar. O que este jovem havia descoberto que ameaçava tanto as estruturas religiosas da época? A resposta está no que escreveu sobre Jesus. Por séculos, nos foi dito que há apenas uma forma de interpretar os evangelhos, uma única verdade sobre quem Jesus era, um caminho para entender sua mensagem. Spinoza olhou para isso e disse: mentira. Ele viu além das interpretações tradicionais, além dos dogmas, além do medo que mantinha as pessoas presas em versões limitadas do divino, e encontrou um Jesus completamente diferente. Um Jesus que não precisava de igrejas para ser encontrado, que não requeria intermediários para ser compreendido, que não dependia de milagres para ser poderoso. Um Jesus que era humano e divino ao mesmo tempo, mas de uma forma que ninguém havia explicado antes. Para Spinoza, Jesus era o ser humano que conseguiu realizar plenamente o que está potencialmente presente em todos nós, a perfeita união entre nossa natureza individual e a natureza universal. Jesus não era diferente de nós porque era Deus e nós não somos. Ele era diferente porque conseguiu ser plenamente humano. E ser plenamente humano para Spinoza significava estar em perfeita harmonia com as leis eternas do universo. Aqui está onde Spinoza realmente revoluciona tudo. Para ele, Deus não é um ser separado do mundo que criou. Deus é o mundo, a natureza, as leis que governam tudo o que existe. E Jesus foi aquele que compreendeu isso tão profundamente que sua própria individualidade se tornou transparente a esta verdade infinita. Na versão tradicional, Jesus é especial porque é Deus disfarçado de humano. Na versão de Spinoza, Jesus é especial porque foi o humano que descobriu como ser divino. E a implicação disso é revolucionária, porque se Jesus descobriu como ser divino, então você também pode. Em 1670, 14 anos após ser expulso da sinagoga, Spinoza havia passado todo esse tempo desenvolvendo e refinando suas descobertas sobre a natureza de Deus, Jesus e a realidade. O livro foi chamado Tratado Teológico Político e causou um terremoto. Católicos o condenaram como heresia. Protestantes o chamaram de obra do diabo. Judeus disseram que confirmava que estavam certos em expulsar Spinoza. Spinoza não apenas apresentou uma nova interpretação de Jesus, mostrou passo a passo, usando a própria Bíblia, como esta interpretação era mais consistente com os textos originais que as versões tradicionais. Ele pegou os evangelhos e disse: leiam novamente, mas desta vez sem preconceito, sem dogmas predefinidos, sem medo de descobrir verdades inconvenientes. E quando você faz isso,
Jesus emerge das páginas como alguém completamente diferente do que nos foi dito. Quando Spinoza analisou cuidadosamente os ensinamentos de Jesus Cristo, notou um padrão, um método específico que Jesus usava para ajudar as pessoas a descobrir sua própria divindade. Jesus fazia algo que nenhum outro professor religioso da época fazia. Ele não começava falando sobre Deus, começava falando sobre a pessoa. Em cada encontro descrito nos evangelhos, com Nicodemos, com a mulher samaritana, com Zaqueu, com os discípulos, Jesus primeiro identificava onde a pessoa estava presa. Que tipo de medo, crença limitante ou ilusão a mantinha separada de sua própria natureza divina. Só então mostrava como se libertar. Spinoza identificou que há 3 níveis de conhecimento, e Jesus, segundo sua análise, dominava perfeitamente todos os 3. O primeiro nível é o conhecimento através da experiência vaga. É como a maioria das pessoas vive, baseando suas crenças em opiniões, tradições, medos herdados. O segundo nível é o conhecimento racional. É quando você usa a lógica para entender como as coisas funcionam. Mas há um terceiro nível, o mais poderoso, o conhecimento intuitivo. É quando você sabe algo, não porque aprendeu sobre isso, mas porque se tornou uno com isso. E Jesus vivia permanentemente neste terceiro nível. Por isso, suas palavras tinham o poder de curar. Por isso, sua presença transformava ambientes. Por isso, até seus inimigos reconheciam sua autoridade. Para Spinoza, a Bíblia não deveria ser considerada uma fonte de verdade. Não verdade histórica, não verdade metafísica, não verdade sobre a natureza e o cosmos, nem mesmo verdade sobre Deus. A Bíblia não é filosofia, história ou ciência. O que a Bíblia proclama, alto e claro, quando lida e interpretada adequadamente segundo o método hermenêutico de Spinoza, é uma mensagem moral simples. Ame a Deus acima de tudo, e ame seu próximo como a si mesmo. Diferentemente de Maimônides, que argumentava que decifrar o significado dos textos bíblicos é uma questão de ver o que é aprovado pela razão, Spinoza via esse tipo de abordagem exegética como ilegítima. Para ele, não há razão para esperar que o que a Bíblia diz seja racional ou verdadeiro, assim como não se esperaria de qualquer outra obra de literatura humana. Spinoza olhou para os milagres de Jesus e disse: "Vocês estão interpretando isso errado. Milagres não provam que Jesus era divino porque quebrou as leis da natureza. Milagres provam que Jesus era divino porque entendia as leis da natureza melhor que qualquer um." Para Spinoza, nada pode acontecer contra as leis da natureza, porque a natureza é Deus, e Deus não pode contradizer a si mesmo. Como aponta Aurora Yu em sua análise, Spinoza on Miracles and Natural Laws, para Spinoza, a lei natural, que emana diretamente de Deus, governa o universo com necessidade, enquanto as leis civis e físicas são invenções humanas. Eventos são considerados milagres porque contradizem estas últimas leis, devido à ignorância das pessoas sobre as verdadeiras causas. Quando Jesus curava alguém, não era porque suspendera leis naturais, era porque conhecia leis naturais que outros não conheciam. Quando Jesus acalmou a tempestade, não era magia, era uma compreensão profunda de como uma mente perfeitamente harmoniosa pode influenciar o ambiente ao redor. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, não era criação do nada. Era uma compreensão de como a abundância funciona em níveis que nossas mentes limitadas não conseguem perceber. Primeiro, tentaram comprá-lo. Ofereceram dinheiro, posições acadêmicas, reconhecimento, tudo o que precisava para parar de escrever sobre religião. Spinoza recusou. Depois tentaram intimidá-lo. Ameaças chegavam regularmente em sua casa. Pessoas gritavam "herege" quando andava pelas ruas. Spinoza continuou escrevendo. Finalmente, decidiram silenciá-lo de uma vez por todas. Seus livros foram banidos. Suas ideias foram declaradas perigosas para a ordem pública. E a ironia mais cruel é que 200 anos depois, muitas das descobertas de Spinoza sobre Jesus começaram a ser confirmadas por estudiosos bíblicos independentes.
Descobriram que os evangelhos foram realmente escritos décadas após a morte de Jesus por pessoas que nunca o conheceram. O legado de Spinoza, no entanto, provou ser inextinguível. Sua filosofia influenciou profundamente pensadores como Goethe, que encontrou na ética de Spinoza um refúgio para suas próprias inclinações panteístas, e Albert Einstein, que famosamente declarou: "Acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordenada do que existe, não em um Deus que se preocupa com os destinos e ações dos seres humanos." A influência de Spinoza também foi fundamental para o desenvolvimento da teologia liberal, que buscou reconciliar a fé com a razão e a ciência moderna, adotando uma abordagem mais crítica e histórica das Escrituras. Chegamos ao século XXI e algo interessante está acontecendo. Mais e mais pessoas estão descobrindo independentemente as mesmas verdades que Spinoza viu em Jesus. Através da meditação, através de experiências místicas espontâneas, através de crises existenciais que forçam uma expansão de consciência, através da psicologia transpessoal, através da física quântica, através da neurociência contemplativa. Todas essas disciplinas estão convergindo para a mesma conclusão básica que Spinoza alcançou há 350 anos. A consciência é fundamental, a separação é ilusória, a transformação é possível. E toda pessoa carrega dentro de si o mesmo potencial que Jesus manifestou. Mas há uma diferença crucial entre nosso tempo e o tempo de Spinoza. Temos evidências científicas que ele não tinha. Temos estudos sobre neuroplasticidade mostrando que o cérebro pode ser literalmente reestruturado através de práticas contemplativas. Temos pesquisas sobre estados não ordinários de consciência, revelando que a experiência de unidade não é delírio, mas expansão perceptual. Temos dados sobre os efeitos fisiológicos da compaixão e gratidão, provando que atitudes mentais importam. A física quântica, com suas noções de entrelaçamento e a interconexão fundamental de todas as partículas, ecoa a visão de Spinoza de uma única substância divina. A psicologia transpessoal explora estados de consciência que transcendem o ego individual, alinhando-se com a ideia de Spinoza de uma união com a natureza universal. Spinoza disse que há obstáculos específicos que impedem as pessoas de descobrir sua própria divindade, e que Jesus havia identificado exatamente quais eram esses obstáculos. Primeiro obstáculo: o medo da morte. Enquanto você acredita ser apenas um corpo que vai morrer, vive em ansiedade constante. E a ansiedade turva a percepção. Jesus resolveu isso demonstrando que a morte é uma transformação, não um fim. Segundo obstáculo: o desejo de controle. Enquanto tenta forçar a vida a ser do seu jeito, está em conflito constante com a realidade, e conflito gera sofrimento. Jesus resolveu isso, ensinando como se alinhar com o fluxo natural da existência. Terceiro obstáculo: a ilusão da separação. Enquanto se vê como um indivíduo isolado lutando contra o mundo, perde acesso ao poder infinito que é sua verdadeira natureza. Jesus resolveu isso mostrando como reconhecer que você e o universo são a mesma coisa se manifestando em diferentes formas. Spinoza não era apenas um filósofo teórico. Ele desenvolveu exercícios práticos baseados nos métodos que viu Jesus empregar. Primeiro exercício: contemplação do infinito. Todo dia, por pelo menos alguns minutos, você deliberadamente expande sua perspectiva. Pensa sobre galáxias, sobre a vastidão do tempo, sobre sua conexão com tudo o que existe. Isso dissolve a sensação de ser uma pessoa pequena e isolada. Segundo exercício: análise racional dos medos. Sempre que sente ansiedade, examina logicamente o que está temendo. Questiona se é real ou ilusório. Investiga as causas por trás das causas. Isso fortalece sua capacidade de ver através das ilusões da mente. Terceiro exercício: cultivo da alegria ativa. Em vez de buscar prazer através de coisas externas, desenvolve a habilidade de se alegrar em sua própria existência, no fato miraculoso de ser consciente. Isso te conecta a uma fonte interna de bem-estar. Há algo que Spinoza descobriu sobre este processo que é absolutamente crucial e que explica
porque tão poucas pessoas chegam ao fim, é que há resistência. Não apenas resistência externa das pessoas ao seu redor que não entendem sua transformação, mas resistência interna. Uma parte de você que prefere permanecer na ilusão familiar, a despertar para uma verdade desconhecida. Jesus havia identificado exatamente como lidar com essa resistência. Ele disse: "Se alguém deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me." A interpretação tradicional é que isso significa sofrer por Deus. Spinoza viu algo diferente. Negar-se a si mesmo significa parar de se identificar com a versão limitada de quem você pensa que é. Tomar sua cruz significa aceitar a responsabilidade por sua própria transformação. Seguir-me significa desenvolver o mesmo tipo de consciência que eu desenvolvi. O maior insight de Spinoza sobre Jesus foi que ele não veio para ser um objeto de adoração. Ele veio para ser um espelho, um reflexo do que você é capaz de se tornar. E quando você verdadeiramente compreende isso, quando permite que essa compreensão se torne experiência vivida, em vez de apenas conhecimento intelectual, algo extraordinário acontece. Você para de buscar salvação fora de si mesmo e descobre que sempre foi o que estava procurando. Você para de implorar por graça divina e percebe que é a forma como a graça se manifesta. Você para de temer o julgamento divino e entende que não há separação entre você e o juiz. Naquele momento de reconhecimento, você se torna como Jesus. Não porque copiou seus comportamentos, mas porque descobriu a mesma verdade que ele descobriu. A verdade sobre quem você realmente é. E esta descoberta, segundo Spinoza, é o propósito de toda a existência humana, não para poucos privilegiados, mas para todos. Porque todos são expressões individualizadas da mesma realidade infinita. Todos carregam dentro de si a mesma essência divina. Todos têm o mesmo potencial de despertar. A única diferença está na disposição de fazer o trabalho interno necessário. E este trabalho, embora simples, não é fácil, porque requer que você abandone tudo o que pensava saber sobre si mesmo, todas as limitações que aceitou como reais, todos os medos que usou como desculpas, todas as crenças que te mantiveram pequeno. É como morrer para renascer. Como Jesus descreveu a Nicodemos, você tem que deixar ir quem pensava que era para descobrir quem verdadeiramente é. E quem você verdadeiramente é, segundo Spinoza, é tão vasto, tão poderoso, tão cheio de amor e sabedoria, que sua mente atual mal consegue conceber. Foi isso que Jesus veio mostrar. Não que ele era especial e você não, mas que ele havia descoberto o que você também pode descobrir. Quando você descobre isso, entenderá por que Spinoza preferiu viver no ostracismo a negar essa verdade. Por que considerou essa compreensão mais valiosa que a aceitação social? Por que dedicou sua vida inteira a refinar e comunicar essa visão? Porque uma vez que você vê através da ilusão da separação, uma vez que reconhece sua verdadeira natureza, uma vez que experimenta a liberdade que isso traz, nada mais importa da mesma forma, e tudo importa infinitamente mais. Porque você descobre que cada pessoa que encontra é outra expressão da mesma consciência infinita que você é. Cada situação que enfrenta é outra oportunidade de expressar sua natureza divina. Cada momento que vive é outro aspecto da eternidade se desdobrando. E esta descoberta, segundo Spinoza, foi precisamente o que Jesus chamou de vida eterna. Não duração infinita no tempo, mas participação consciente no presente eterno, que é a única realidade que verdadeiramente existe. Agora você conhece o segredo que quase custou a vida de Spinoza. O evangelho proibido que revela um Jesus diferente do que você conhecia. Um Jesus que não veio para ser adorado, mas para ser compreendido. Um Jesus que não era diferente de você, mas igual a você. Apenas plenamente realizado. Um Jesus cujo poder não vinha de ser sobrenatural, mas de ser supremamente natural. Um Jesus que descobriu como ser completamente humano e descobriu que ser completamente humano é ser divino. E esta descoberta está disponível para você agora, neste momento. Porque a verdade sobre quem você
nunca mudou. Estava apenas esperando que você parasse de procurar fora o que sempre esteve dentro. Como Jesus disse, o reino dos céus está dentro de você. Como Spinoza entendeu, você e Deus são a mesma coisa olhando através de olhos diferentes. E como você pode descobrir, despertar não é se tornar algo novo, é lembrar quem você sempre foi. A reinterpretação dos milagres por Spinoza é um dos pilares de sua crítica à religião revelada e um ponto central de sua filosofia. Para Spinoza, a ideia de um milagre como uma violação das leis da natureza é não apenas impossível, mas também uma afronta à própria natureza de Deus. Se Deus é a natureza, Deus sive natura, e as leis da natureza são os decretos eternos e imutáveis de Deus, então um milagre, no sentido tradicional, significaria que Deus está agindo contra si mesmo, o que é uma contradição lógica. Spinoza argumenta no Tratado Teológico Político que a crença em milagres surge da ignorância humana. Quando as pessoas testemunham um evento cuja causa não conseguem compreender, elas o atribuem a uma intervenção divina sobrenatural. No entanto, para Spinoza, isso é simplesmente um reflexo das limitações do nosso conhecimento, e não uma prova da existência de um poder sobrenatural. Como Yu, 2024, destaca, Spinoza distingue entre a lei natural, que é a ordem necessária e imutável do universo, e as leis físicas, que são as nossas tentativas de descrever essa ordem. Os milagres parecem contradizer as leis físicas, mas não a lei natural em si. Vamos analisar alguns exemplos bíblicos específicos sob a ótica espinosista. A partida do Mar Vermelho. Em vez de um ato divino que suspende as leis da física, Spinoza interpretaria este evento como um fenômeno natural raro, mas perfeitamente explicável. Talvez um vento forte e constante, combinado com marés incomuns, tenha criado um caminho temporário através do mar. A percepção de que foi um milagre deve-se à ignorância das condições meteorológicas e oceanográficas da época. A ressurreição de Jesus. Este é talvez o milagre mais desafiador para a interpretação espinosista. Spinoza não nega a possibilidade de eventos extraordinários, mas insiste que eles devem ter uma explicação natural. Ele poderia argumentar que a morte de Jesus na cruz não foi uma morte clínica completa, e que ele foi reanimado por meios naturais. Ou, de uma perspectiva mais simbólica, a ressurreição poderia ser entendida como a sobrevivência e o florescimento de suas ideias e ensinamentos, que continuaram a viver e a transformar vidas após sua morte física. As curas de Jesus. Spinoza veria as curas de Jesus não como atos sobrenaturais, mas como o resultado de um profundo conhecimento da conexão entre mente e corpo. Jesus, ao compreender a natureza humana em um nível intuitivo, seria capaz de inspirar uma fé e uma convicção tão profundas nos doentes que isso ativaria seus próprios processos de cura. A neurociência moderna, com seus estudos sobre o efeito placebo e a influência da mente sobre o corpo, oferece um suporte notável a essa interpretação. Em suma, para Spinoza, os milagres não revelam o poder de Deus, mas sim a nossa ignorância. Eles nos convidam a aprofundar nosso conhecimento da natureza e de suas leis, em vez de nos contentarmos com explicações sobrenaturais. A verdadeira maravilha para Spinoza não está na quebra das leis da natureza, mas na própria existência e na ordem harmoniosa do universo. A vida de Baruch Spinoza foi marcada por uma perseguição implacável, um testemunho da radicalidade de suas ideias em uma época dominada pelo dogmatismo religioso. A excomunhão de 1656, proferida pela comunidade judaica de Amsterdã, foi apenas o início de uma série de tentativas de silenciar o filósofo. A maldição, com suas palavras severas e a proibição de qualquer contato com ele, visava não apenas isolá-lo socialmente, mas também erradicar suas ideias da memória coletiva. No entanto, Spinoza, com uma resiliência notável, recusou-se a ceder. Ele rejeitou ofertas de apoio financeiro e posições acadêmicas que exigiam que ele moderasse suas visões, preferindo viver uma vida modesta como polidor de lentes,
o que lhe garantia independência intelectual. Sua obra mais influente, A Ética Demonstrada à Maneira Geométrica, publicada póstumamente em 1677, e o Tratado Teológico Político, publicado anonimamente em 1670, foram imediatamente recebidos com condenação generalizada. Católicos e protestantes, que raramente concordavam em questões teológicas, uniram-se na denúncia de Spinoza como ateu e herege. Seus livros foram banidos em várias nações europeias, e seus ensinamentos foram considerados perigosos para a ordem social e religiosa. A perseguição não se limitou a ataques verbais e proibições. Spinoza enfrentou ameaças físicas e ostracismo social, mas permaneceu firme em suas convicções. Apesar da condenação inicial, o legado de Spinoza começou a florescer séculos depois, influenciando alguns dos maiores pensadores da história. Sua visão de um Deus imanente, idêntico à natureza, e sua defesa da liberdade de pensamento e expressão ressoaram com mentes que buscavam uma compreensão mais racional e unificada do universo. Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832. O renomado poeta e pensador alemão foi profundamente influenciado por Spinoza. Goethe encontrou na Ética de Spinoza uma filosofia que o libertou do dualismo cartesiano e da visão antropocêntrica de Deus. A ideia de um Deus que se manifesta em toda a natureza e a busca pela harmonia com as leis universais alinhavam-se com a própria cosmovisão de Goethe. Ele via em Spinoza um espírito afim, um guia para a compreensão da unidade subjacente a toda a existência. A influência de Spinoza pode ser percebida na poesia e nos escritos científicos de Goethe, que frequentemente celebram a interconexão de todas as coisas e a divindade imanente na natureza. Albert Einstein, 1879-1955. O físico mais famoso do século XX, Albert Einstein, declarou abertamente sua crença no Deus de Spinoza. Einstein rejeitava a ideia de um Deus pessoal, que intervém nos assuntos humanos, mas nutria um profundo respeito pela ordem e harmonia do universo, que ele via como uma manifestação da divindade. Para Einstein, a ciência era um caminho para desvendar as leis de Deus, e a beleza e a inteligência do cosmos eram a prova de uma inteligência superior. Essa visão panteísta, onde Deus é sinônimo da totalidade da natureza e suas leis, é um eco direto da filosofia de Spinoza. A admiração de Einstein por Spinoza sublinha a relevância duradoura das ideias do filósofo para a compreensão científica e espiritual do mundo. A filosofia de Spinoza também desempenhou um papel crucial na formação da teologia liberal. Ao defender uma leitura crítica e histórica da Bíblia, Spinoza abriu caminho para uma abordagem que buscava conciliar a fé religiosa com a razão e as descobertas científicas. Ele argumentou que a Bíblia não deveria ser interpretada literalmente como um livro de ciência ou história, mas sim como um documento moral e ético, cujas verdades são expressas em linguagem simbólica e metafórica. Essa perspectiva permitiu que teólogos posteriores questionassem dogmas tradicionais e reinterpretassem as Escrituras à luz de uma compreensão mais sofisticada do mundo natural e da experiência humana. O Tratado Teológico Político de Spinoza é frequentemente considerado um texto fundador da crítica bíblica moderna. Ao analisar a Bíblia como um texto humano, sujeito a erros e influências culturais, Spinoza desafiou a autoridade eclesiástica e promoveu a ideia de que a verdade religiosa deve ser buscada através da razão individual e não imposta por instituições. Essa ênfase na autonomia da razão e na liberdade de consciência é um pilar da teologia liberal, que busca uma fé mais pessoal, ética e intelectualmente honesta, em contraste com as formas dogmáticas e autoritárias de religião. A teologia liberal, em suas diversas manifestações, continuou a explorar a relação entre ciência e religião, a ética social e a busca por um significado espiritual que seja compatível com o conhecimento moderno, ecoando os princípios estabelecidos por Spinoza séculos antes. No século XXI,
A filosofia de Spinoza, que parecia tão radical e herética em seu tempo, encontra ressonâncias surpreendentes em diversas áreas da ciência moderna. A convergência de disciplinas como a neurociência, a física quântica e a psicologia transpessoal com os princípios espinosistas sugere que o filósofo holandês estava à frente de seu tempo, antecipando verdades que só agora começam a ser comprovadas empiricamente. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais ao longo da vida, oferece um substrato biológico para a ideia de Spinoza de que a transformação da consciência é possível. Spinoza argumentava que a mente e o corpo são dois atributos da mesma substância e que a mente pode ser reestruturada através da contemplação e da razão. A neurociência moderna demonstra que práticas como a meditação, o mindfulness e outras formas de treinamento mental podem literalmente alterar a estrutura e a função do cérebro, fortalecendo circuitos neurais associados à compaixão, à regulação emocional e à percepção de unidade. Isso valida a intuição de Spinoza de que a mente não é uma entidade estática, mas um sistema dinâmico capaz de profunda transformação, e que a busca pela sabedoria e pela virtude pode levar a mudanças reais na experiência subjetiva e na capacidade de interagir com o mundo. A física quântica, com suas descobertas sobre a natureza fundamental da realidade, ecoa a visão monista de Spinoza de uma única substância que constitui tudo o que existe. Conceitos como o entrelaçamento quântico, onde partículas permanecem conectadas e influenciam umas às outras instantaneamente, independentemente da distância, sugerem uma interconexão profunda e não local que desafia a nossa intuição clássica de objetos separados. A ideia de que a consciência do observador pode influenciar o colapso da função de onda, embora controversa, aponta para uma relação intrínseca entre a mente e a matéria, uma ideia central na filosofia de Spinoza, onde o pensamento e a extensão são atributos de uma mesma realidade. A visão espinosista de que Deus é a natureza e que tudo no universo é uma manifestação dessa única substância encontra um paralelo notável na compreensão quântica de um universo interconectado e unificado em seu nível mais fundamental. A psicologia transpessoal, que estuda os estados de consciência que transcendem o ego individual e se conectam a dimensões mais amplas da existência, alinha-se diretamente com a busca de Spinoza pela união da mente com a natureza inteira. Experiências místicas, estados alterados de consciência induzidos por meditação ou substâncias psicodélicas, como a psilocibina, que tem sido estudada por seu potencial terapêutico na promoção da neuroplasticidade e de novas perspectivas, frequentemente levam a uma sensação de unidade com o universo, dissolução das fronteiras do ego e uma profunda conexão com o divino. Essas experiências que Spinoza descreveria como o conhecimento intuitivo, o mais alto nível de conhecimento, onde o indivíduo se torna uno com a verdade, são agora objeto de estudo científico, revelando que a percepção de separação é de fato uma ilusão, e que a consciência pode se expandir para abraçar uma realidade mais vasta e interconectada. Neurociência contemplativa e os efeitos da compaixão. A neurociência contemplativa investiga os efeitos das práticas meditativas e contemplativas no cérebro e no bem-estar. Estudos têm demonstrado que o cultivo da compaixão, da gratidão e do amor altruísta não apenas melhora a saúde mental e física, mas também ativa regiões cerebrais associadas à empatia e à conexão social. Spinoza argumentava que a alegria ativa, que surge da compreensão da nossa conexão com a natureza e da nossa capacidade de agir de acordo com a razão, é o caminho para a verdadeira felicidade. A neurociência contemplativa fornece evidências empíricas de que a busca por esses estados mentais positivos, que Spinoza identificava como virtudes, tem um impacto tangível no nosso bem-estar e na nossa capacidade de viver em harmonia com os outros e com o mundo. Isso reforça a ideia de Spinoza de que a ética não é apenas um conjunto de regras morais,
mas um caminho prático para a realização plena do potencial humano e para a experiência da divindade interior. Em síntese, as ideias de Spinoza, outrora consideradas perigosas e heréticas, estão sendo reavaliadas e, em muitos aspectos, validadas pelas descobertas da ciência moderna. Sua visão de um universo unificado, onde mente e matéria são expressões de uma única substância divina e onde a transformação da consciência é possível através do conhecimento e da prática, oferece um arcabouço filosófico que ressoa profundamente com as fronteiras atuais da pesquisa científica e da exploração da consciência humana. A ciência, longe de refutar Spinoza, parece estar, em muitos aspectos, alcançando as verdades que ele vislumbrou séculos atrás.